Vamos dar continuidade aos nossos vídeos, às nossas explicações sobre o PMEG, e nós vamos falar agora sobre a situação a qual passou o PMEG de 2003 a 2017 e o porquê que tivemos que agora, em junho de 2017, passar por mudanças, por muitos consideradas às vezes até drásticas, mas nós vamos entender o porquê. A fórmula do PMEG nós já vimos que ela é muito simples. E ela funcionou nos primeiros 48 anos de sua existência. Era um rateio, todos os irmãos que faziam parte de uma loja maçônica filiada ao PMEG, portanto a gente já deixa claro que quem se filia ao PMEG é a loja tinha a opção, eu entro ou não no PMEG. Se eu entrar, todos estão cobertos, existe igualdade na minha loja. Se eu não entrar, todos estão descobertos. Também existe igualdade na loja e tem que ser respeitado. Nós não teremos viúvas recebendo e outras não. Ou todas recebem ou nenhuma recebe. E isso é um dos princípios básicos da maçonaria, que é a igualdade. Bom, só que em 2003 houve uma interpretação equivocada da lei. Nós tínhamos que fazer as alterações do novo Código Civil e alterar os nossos estatutos. E aí alguns irmãos então evocaram a Constituição de 88 dizendo que não existia obrigatoriedade. O irmão não poderia ser obrigado a nada. E automaticamente ele não deveria ser obrigado a participar do PMEG. Mas se eu bem recordo da minha iniciação na ordem, como da iniciação de todos, nós somos questionados por várias vezes se queremos continuar e se queremos realmente fazer parte dessa instituição. E eu desconheço um irmão que entrou na ordem obrigado. Todos entraram na instituição por livre e espontânea vontade. Mas a partir do momento que a gente faz parte de uma instituição, nós não temos que obedecer às regras dessa instituição? Nós não temos que pagar mensalidade? Ou a gente pode optar em pagar ou não? Nós não temos que usar nossos paramentos? Ou a gente pode optar ou não por usar esses paramentos? Então houve essa questão de análise por parte dos irmãos e houve essa interpretação errada da lei. Mas por certo foi convocado uma assembleia do PMEG, assembleia essa, que fique bem claro também aqui, que quem comanda o pecúlio maçônico no estado de Goiás são as lojas filiadas. A diretoria não faz nada que não seja determinado pelas lojas. E se nós temos hoje 270 lojas no pecúlio inscritas, as nossas assembleias costumam dar 20, no máximo 30 lojas. E em 2003, 22 lojas se reuniram e aprovaram então a eliminação da obrigatoriedade do irmão fazer parte. Só que isso gerou um problema que num primeiro momento não foi sentido, mas que agora vimos que estava matando o PMEG, que é a evasão dos irmãos. Os irmãos começaram a sair do PMEG. E para a gente entender essa evasão, nós temos que começar a ver primeiro como se tratou essa situação ao longo desses anos, de 2003 a 2017. Vamos lá, vamos acompanhar. Veja comigo no quadro. Em 2003, o salário mínimo era R$ 240. Número aproximado de inscritos, 9.500 inscritos. O PMEG arrecadava então, no seu rateio, R$ 45.600. Descontava a taxa de administração e mandava esse valor para a cunhada. Em 2017, o salário mínimo desse ano está em R$ 937. Número aproximado de inscritos, 4.300. Pecúlio arrecadado, R$ 80.000. Descontamos então a taxa de administração e encaminhamos para a viúva. Olha só a discrepância. O salário mínimo nesse período de 14 anos aumentou 390%, quase 400%. Mas nós tivemos uma redução de mais de 50% dos irmãos, praticamente mais da metade dos irmãos saíram do PMEG. E isso fez com que o pecúlio aumentasse apenas 75%. Em resumo, ao longo desses 14 anos, nós tivemos o salário mínimo aumentando mais de 400%, e o prêmio que deveria também aumentar esses mesmos 400%, só aumentou 75%. Então nós tínhamos uma instituição que a cada ano que se passa eu pago muito mais e recebo muito menos. E isso se torna praticamente algo que não compensa para os irmãos. E começamos a ter uma evasão muito grande dentro do nosso pecúlio. E a diretoria, querendo entender
O que mais estava motivando essa evasão dos irmãos? Por que os irmãos não estavam querendo fazer parte do pecúlio maçônico? E aí nós começamos a visitar as lojas, fazer palestras, explicar o que era a maçonaria, o que era o PEMEG, justamente para que os irmãos pudessem retornar. E ouvindo os motivos daqueles que estavam fora, nós conseguimos identificar que 99% dos irmãos que estavam fora por 3 motivos. Apenas 3 motivos. E nós vamos falar de cada um deles agora. O primeiro, nós cansamos de ouvir dos irmãos o seguinte: eu sou muito novo, Tiago, eu não preciso de pecúlio maçônico, eu não preciso do PEMEG, porque eu encontro no mercado seguros muito mais baratos. Só que esse irmão era fácil de eu argumentar com ele. Por quê? Porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa que mostra isso. Eu também sou novo, tenho 34 anos de idade, pago um seguro de vida que custa R$2.000 por ano, menos de R$200 por mês, e ele dá uma cobertura para minha família de R$1,5 milhão. Para que eu vou querer pagar realmente um PEMEG? Se eu entender que o PEMEG é apenas seguro, se fosse apenas para a minha família, para que eu vou querer pagar PEMEG? Só que na mesma família minha, eu tenho meu pai, que já foi grão-mestre da grande loja, que hoje tem 89 anos de idade. E aí eu pergunto para os irmãos: qual seguradora vai fazer o seguro do meu pai? Vocês acham que alguma vai querer alguém com 89 anos? Não vai, meus irmãos. E essa é a diferença. PEMEG não é seguro. E eu consigo mostrar isso, porque ninguém vai ser novo eternamente. Quando eu sou novo, no seguro, eu pago para mim. No pecúlio, eu não pago para mim, eu pago para as viúvas. Eu colaboro a minha vida inteira com milhares de viúvas e no final da minha vida, os irmãos que estiverem vão colaborar com a minha viúva. Então, é muito diferente o conceito. No seguro, a minha idade importa, a minha profissão importa. No PEMEG, não. Ele pratica a verdadeira maçonaria. Somos todos iguais. Não importa se eu sou novo, não importa se eu sou velho, não importa se eu sou pobre, se eu sou rico. Eu, Tiago, pago o mesmo valor que meu pai paga. E a minha mãe vai receber o mesmo pecúlio que a minha esposa recebe. Quando nós já estivermos mais velhos, a seguradora simplesmente fecha as portas para nós. No PEMEG não. No PEMEG, além de eu ser solidário a minha vida inteira, ele jamais vai fechar as portas para mim, porque ele pratica a verdadeira maçonaria. Então eu conseguia, com esses argumentos, combater esse irmão que no primeiro caso é muito novo e achava que não precisava participar do PEMEG. Temos também um outro caso, o segundo, que são os irmãos ricos. E temos vários irmãos que falavam: Tiago, para que eu vou pagar PEMEG? Minha família não precisa desse dinheiro. Eu tenho muito patrimônio, eu tenho muito dinheiro, eu tenho renda. Minha família não precisa disso. Esse irmão eu também tinha argumento, sabe por quê? Porque se o irmão não precisa do PEMEG, mas ele sabe e ele conhece que os irmãos da maçonaria não são todos nessas condições. E aqueles que precisam? Será que ele não está sendo egoísta em, por causa que ele está com a sua vida resolvida, não colaborar com os outros irmãos? Então eu mostrava para os irmãos esse argumento: olha, meu irmão, se você não precisa, outros precisam, então colabore por fraternidade. E esse irmão, então, nós tínhamos também argumento para ele. Mas tinha o terceiro caso, e este sim preocupou e preocupava muito a diretoria, que são os irmãos que não têm condição financeira. E falava: Tiago, eu vivo de salário mínimo, eu ganho minha aposentadoria em cima do salário mínimo, só que ela não aumenta do mesmo tanto que o salário mínimo aumenta. E a cada ano que passa, o PEMEG fica muito caro. O PEMEG hoje está muito caro, eu não tenho condições de pagar. E aí esse irmão, nós não tínhamos resposta. O que nós vamos falar para esse irmão? Podíamos até questionar, como algumas lojas nossas já fizeram. Bom, meu irmão, se a sua loja não compreende que você agora não tem condição de pagar e que agora ela precisa te amparar, paciência, faz parte do processo. Como muitas lojas fazem, muitas lojas absorvem esses irmãos que contribuíram por muitos anos e agora não dão conta de pagar. Então elas assumem a responsabilidade desse irmão, mesmo que lá na frente, quando o pecúlio vier, desconta-se esse valor e entrega o restante para a viúva. Uma vez nós fizemos uma conta muito simples, meus irmãos. Se a loja pagar por 20 anos para o irmão, durante 20 anos ela manter o pecúlio do irmão, quando o irmão ir para o Oriente Eterno, ele ainda vai pagar mais de 50% do pecúlio, ele ainda vai entregar para a viúva e ainda tem a condição de pegar de volta para a loja tudo que ela pagou nesse período.
Qual que seria melhor? Entregar metade do pecúlio para a viúva e recuperar o dinheiro que a loja pagou, ou simplesmente retirar o irmão e virar para ele e falar: não, você não tem condição de pagar, saia do PEMEG. Por mais que esse seja o caminho mais fácil, convidar o irmão a se retirar do PEMEG não é o caminho maçônico. Então nós tínhamos que buscar uma alternativa para isso. E a diretoria então resolveu trabalhar essa alternativa. Qual foi a solução encontrada pela diretoria? Nós então estudamos, buscamos e chegamos na seguinte conta, que achamos que naquele momento fosse uma ideia maravilhosa. Pensem comigo, nós temos mais da metade dos irmãos fora. Se nós então voltarmos à essência do PEMEG, que é o quê? Quem se associa é a loja e os irmãos automaticamente estão cobertos, o que funcionou por quase 50 anos de forma muito boa e sem questionamentos. O que acontece? Mais da metade dos irmãos fora. Se esses irmãos voltarem para o PEMEG, tiverem não a obrigação, porque PEMEG não é obrigação, mas o dever juramentado de retornar para o PEMEG, nós podemos reduzir o valor da chamada pela metade. Olha que interessante, todos pagam a metade do que pagam hoje de chamada e recebem muito mais. Por quê? Hoje, se a gente conseguisse que todos os obreiros voltassem e fossem reinscritos, nós poderíamos cobrar só 1% de chamada, que o prêmio seria mais do que os 74 mil que estavam sendo pagos, passaria dos 90 mil reais. Então nós imaginamos, pronto, temos a solução perfeita, vamos levar isso para a loja. E assim o fizemos. Não tem por que as lojas não entenderem esse conceito. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Levamos pancada de todos os lados. Os irmãos brigaram, debateram, que não eram obrigados a entrar, que se ele fosse obrigado ele sairia da maçonaria, e começou a criar todo um alarde, e nós não queríamos isso. Então nós chegamos para a Assembleia e falamos: nós não queremos criar racha na maçonaria, não é esse o intuito fraterno da maçonaria. Então houve a proposta de uma loja para que houvesse um consenso. Qual foi o consenso levado por uma loja maçônica para a Assembleia? Volto a dizer, quem participa e toma as decisões não é a diretoria apresenta propostas, às lojas que decidem. E se eu disse anteriormente que as lojas normalmente vão em 20, no máximo 30 na Assembleia, nessa nós tivemos uma participação recorde. 83 lojas estiveram presentes para votar. Mas a proposta de conciliação era o seguinte: Tiago, não vamos criar racha na maçonaria. Deixe os irmãos que querem ficar de fora, que fiquem. Eles voltam se quiser. Aqueles que estão por questões financeiras, volta se quiser. Deixa eles de fora. Mas vamos então criar uma regra que salve o PEMEG, que volte a criar equilíbrio no PEMEG, onde não fiquem só os idosos, os novos também passam a entrar. E qual foi a sugestão da loja? Todos os irmãos que iniciarem daqui para frente, automaticamente estarão no PEMEG. Por quê? Ele antes de entrar saberá do compromisso que ele tem. Ele entra se quiser, ele não é obrigado a entrar, mas entrou, ele sabe do compromisso e uma vez dentro, ele vai ter que honrar esse compromisso até o final. Achamos a ideia bacana, tudo bem. Isso resolve o PEMEG que antes estava morrendo, chegando numa situação inviável de continuar, porque cada vez mais alto, cada vez maior a evasão dos irmãos. E a projeção era que em 2 anos o PEMEG iria acabar. Como que nós iríamos fazer? Como nós explicaríamos para os irmãos que depois de muitos anos de contribuição não teria como mais a sua viúva receber o pecúlio? Então nós vimos que esta proposta seria interessante. Deixa quem está fora ficar. Portanto, meus irmãos, todos que estão fora hoje têm o direito de permanecer e não precisam vir para o PEMEG. Mas daqui para frente, desde o dia 12 de junho, quando houve a Assembleia, foi aprovada por 72 lojas das 83 a seguinte determinação: quem está não sai mais, e daqui para frente, todos que iniciarem na ordem já iniciarão sabendo do compromisso do PEMEG e terão que estar no PEMEG.